A ressurreição e o triunfo final de Cristo. Aí começa assim, ó. Mas na realidade Cristo ressuscitou dos mortos como o primeiro dos que morreram. Por o homem veio a morte, também por o homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. Cada qual na sua ordem. Primeiro Cristo, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de destruir todo o principado, toda a potestade e poder. Pois é preciso que ele reine até que Deus ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus submeteu tudo a seus pés. Ora, quando ele disser, tudo está submetido, isso evidentemente não inclui aquele que lhe submeteu todas as coisas. Mas quando tudo lhe estiver submetido, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas. Aí vem a expressão, para que Deus seja tudo em todos. À medida que a gente vai crescendo em santidade, né, ele vai sendo tudo em mim. O que falta de Deus crescer em mim? Eu preciso amar mais. Eu preciso perdoar aquela pessoa. Eu preciso parar de sei lá, de fazer uma fofoca. Eu preciso de ser menos egoísta. Então, Deus vai crescendo. Quantos por cento Deus está na sua vida hoje? Né? Então, Deus det, né? Tá malhando, tá fortinho. Então, aqui, ó, Deus está preenchendo ele. Deus está enchendo ele. Quantos por cento, mais ou menos, Deusdete, que Deus está em você? 30, 50, 80? Não, por aí é muita diferença, de 30 para 80. De 80 para cima, né? Então, vamos fazer uma imagem aqui. Vamos supor que Deusdete que falou, não fui eu, que Deus está nele assim uns 80%. Né? Oi? Então, falta o quê? Deus é tudo nele? Falta o quanto para o Deusdete chegar a 100% Deus nele? 20%. Então, está faltando aí 20%. Né? Ou o pé, não sei. A gente pôs só como se estivesse enchendo de Deus. O pé do Deusdete é cheio de Deus. Né? O coração dele já está cheio de Deus. Eu acho que já, né? Aí Deusdete falou assim, falta uns 20%. Tem umas coisas aí que Deus precisa encher mais. Eu preciso esvaziar um pouquinho, fazer espaço para Deus encher. Então imagina que cada pessoa, né, se eu vou colocar outra pessoa, né, vamos supor. A irmã Mirabel. Siga a Mari que... Quantos por cento Deus está na sua vida, irmã? 60%. Irmã disse que se a irmã está 60, eu estou 5. Então, 60% da irmã é Deus. 40% da irmã está com outras preocupações, umas coisinhas que precisa ser trabalhada ainda. Então, imagina que cada um de nós está faltando uma porcentagem para Deus ser tudo em nós. Agora, imagina isso se a gente pensar na igreja como um todo. Né? Porque Deus quer ser tudo, uma coisa é ele ser tudo. Tudo e quem? No Deusdete, na irmã Mirabel, na Mari, né? Pensa você quanto falta ainda de Deus encher, Deus melhorar, para que Deus seja tudo em você. Porque para ser em todos, ele precisa começar a ser tudo em quem? Em mim.
Para ele chegar a ser tudo em todos, ele precisa ser tudo na minha vida. E aí ele vai enchendo cada um todo dia. Tem gente, não, tá bom, Senhor, tá bom, 70% tá bom, tá na média, tá acima da média, sei lá. Então, é o trabalho que a gente tem que fazer diariamente, na oração, na caridade, na formação, na ajuda ao próximo, na pastoral, no seu movimento, enfim, na missão. Falta ainda 5 bilhões de pessoas. Bom, Deus não tem muita coisa até Deus ser tudo em todos. Mãos à obra. Não é piedade? Então, essa expressão ela é muito forte. Paulo vai repetir em várias cartas dele. E Paulo aqui está falando especificamente de nós, do judeu, do grego, do pagão, do barragarcense, do torichorino, de Araguaiana, enfim, ele está falando de nós. Ele precisa ser tudo primeiro em mim, para ser em você, para chegar a ser em todos. Quando isso acontecer, aí a missão vai ser completa. Mas até que isso aconteça, a gente está em constante processo. Né, Bené? Quantos por cento está aí, Bené, que você acha assim, mais ou menos, Bené? Que Deus está assim, tá? É tipo celular, não tem o celular, você carrega, tá fraco, tá 5%. Tá 50%, tá metade. Então tem um longo trabalho a fazer. O mistério da criação. Bom, Deus cria com sabedoria e por amor. Acreditamos que Deus criou o mundo segundo a sua sabedoria. Sabedoria 9:9. Olha lá o que a gente rezou hoje de manhã, né? O capítulo 9 da sabedoria. Deus criou o mundo segundo a sua sabedoria. O mundo não é fruto de uma necessidade. Olha aí a filosofia que a gente falou de manhã, dizendo que o mundo é uma emanação necessária de Deus. Não é isso. Aqui está rebatendo de novo aquilo que a gente viu hoje de manhã. O mundo não é fruto de uma necessidade, o mundo não é fruto de um destino cego ou do acaso. Né? Como até os materialistas falam, não tem Deus, né? É tudo matéria, é fruto de uma matéria que por acaso vai se transformando, evoluindo, etc. Não. Acreditamos, nós cristãos, acreditamos que o mundo procede da vontade livre de Deus. Deus quis criar o mundo. Deus quis criar o mundo. Vontade livre de Deus. Que quis fazer as criaturas participantes do seu ser, da sua sabedoria e da sua bondade. Então Deus estava lá, né? E ele quis criar as coisas para participar de 3 coisas do seu com S. Ser, da sua sabedoria e da sua bondade. Deus é bom, quis que a gente experimentasse essa bondade dele. Deus é sábio, quis que nós experimentássemos essa sabedoria de Deus. Virando a página, porque vós, e aqui tem 3 passagens, uma de Apocalipse, outras 2 dos Salmos. Porque vós criastes todas as coisas e pela vossa vontade elas receberam existência e foram criadas. Pela vossa vontade. Não foi por uma necessidade, nem foi fruto do acaso. Foi por uma vontade livre de Deus. Deus quis. Mas por que ele criou? Ele quis. Ele é a causa primeira, ele quis assim. Agora, por que ele quis assim aí? Né? Uma pergunta muito difícil.
É querer saber a vontade de Deus lá dentro. Aí, só o caderninho da Carmeci para resolver essa parada. Como são grandes, ó Senhor, as vossas obras. Tudo fizestes com sabedoria. O Senhor é bom para com todos e sua misericórdia se estende a todas as criaturas. Olha lá, a sabedoria de Deus, a misericórdia de Deus que Ele quer que nós experimentemos, para que Deus seja tudo em todos. Às vezes falta experimentar mais a misericórdia para completar, né? Um pouquinho aqui do Deusdete, da irmã Mirabel, da Bené. E Deus cria, Bené, Deus cria do nada. A gente já falou isso. Como é que é o verbo em hebraico? Bará. Não. Bará. Tá certo, Mari. Bará. Alguns colocam acento, outros colocam um Hzinho no final. Bará. Acreditamos que Deus não precisa de nada pré-existente. A gente precisa, para fazer uma coisa, precisa de outra. Deus não precisa disso. Nem de nenhuma ajuda para criar. A criação também não é uma emanação necessária da substância divina. Está rebatendo o que a gente já falou. E tem filosofia que acha que o mundo é uma emanação, quer dizer, vem necessariamente de Deus. Não é porque ele quis, mas é porque era preciso que fosse assim. Deus cria livremente do nada. E aí vem uma passagem de São Teófilo de Antioquia. Esse senhor aqui. Já tinha ouvido falar nele? São Teófilo de Antioquia. Que haveria de extraordinário se Deus tivesse tirado o mundo de uma matéria preexistente? A gente não faz isso? A gente não transforma a matéria em outra? Então, se Deus tivesse feito assim, o São Teófilo fala, o que haveria de extraordinário? Um artista humano, quando se dá um material para ele, a gente dá um material para ele faz dele o que ele quer. O poder de Deus, porém, se mostra precisamente quando parte do nada para fazer tudo o que quer. Deus faz tudo do nada. E do nada ele faz tudo o que quer. Tudo o que quer. Muito bem, Piedade. Você entendeu tudo. É nada e tudo que a gente acaba confundindo. Vocês entenderam, gente? Isso é o verbo criar. Fazer do nada. Do nada Deus... não. Do nada Deus faz tudo o que quer. Alguma pergunta? Macarrão, alguma pergunta? Macarrão está com pirulito na boca. Alguma pergunta? Então, já que vocês não têm, desculpa, mas eu tenho outra pergunta para fazer para vocês. O que são milagres? O que são os milagres? Se vocês estão na rua e Joãozinho pergunta para vocês, Souza, o que são os milagres? Não tem como a medicina provar. São curas, né, acontecimentos que a medicina não consegue provar. Que a ciência não consegue provar. Vamos ver o vídeo que ele vai dar algumas dicas para a gente. Não tem respostas prontas, mas ele faz a gente pensar algumas coisas. Ele é um pouco filosófico, né? O que são os milagres? O milagre é uma intervenção direta de Deus no curso natural dos acontecimentos. Um curso natural de acontecimentos é algo assim. O sol aquece a água e ela começa a evaporar.
O vapor sobe e se condensa em nuvens. Quando o ar esfria, a chuva começa a cair. Sol, vapor, nuvens, chuva. Isto é o que chamamos de cadeia natural de eventos ou causas. Onde está Deus em tudo isso? Deus está lá, mas ele não é uma ligação invisível na cadeia. Ele não é uma rodinha invisível que mantém as coisas em movimento. Não. Ele é a primeira causa. A causa que mantém todas as outras causas em existência. Se Deus não existisse, tudo que não é a sua própria causa deixaria de existir. Então vemos que, enquanto a natureza pode agir de acordo com suas próprias leis e processos naturais, Deus ainda permanece em ação. Ele é a primeira causa que mantém tudo em existência. Tudo que não seja Deus é, portanto, uma causa secundária, recebendo a sua existência e o poder de causar de Deus, a primeira causa. O Sol é a causa do vapor. O vapor é a causa da formação de nuvens. O esfriamento do ar é a causa da condensação e da chuva. Todos estes elementos são causas secundárias. Todos eles existem e agem por causa da primeira causa, que é Deus. Ok, então, esta é uma cadeia natural de acontecimentos. O que acontece no caso de um milagre? Deus, como a primeira causa, causa as coisas diretamente. E ele faz isso de duas maneiras. Primeiro, ele faz acontecer algo que normalmente aconteceria através de causas secundárias. Por exemplo, uma doença é geralmente curada quando se toma um médico. Deus, como causa primeira, pode causar a cura diretamente, se isso for parte de seu plano providencial. Em segundo lugar, Deus, como a causa primeira, é maior do que todas as causas secundárias que ele mantém em existência. Devido a isso, ele não só pode causar diretamente coisas que normalmente são produzidas por uma causa secundária, mas ele também pode ocasionar coisas que ultrapassam todas as causas naturais. A ressurreição de Cristo é um exemplo disso. E também o notável milagre diário da Santa Eucaristia. Cristo, estando presente sob as espécies do pão e do vinho em cada missa, está além do poder de qualquer causa secundária. Só Deus, como a primeira causa, pode causar isso. Agora, tudo isso foi muito filosófico e talvez complicado. Mas, com essa explicação, podemos ver por que é completamente razoável, até mesmo para pessoas de opinião científica, acreditar em milagres. Milagres não são contra a ordem natural. A sua causa está simplesmente acima dela. Se eu estou convencido da existência de Deus como causa primeira, então os milagres, como intervenções sobrenaturais, são uma possibilidade real e lógica. Porque Deus faz milagres, ou quantas vezes Ele os faz, assim como se esse ou aquele determinado evento é verdadeiramente um milagre. Isso é naturalmente uma outra questão. Aí, pronto. 2 ou 3 irmãos. Pode vir, Pedro. É o meu mesmo. É o seu mesmo? Então tá valendo. Espera aí. Segundo meu irmão Genival, milagre é o sinal vivo da existência e do poder de Deus. É o sinal vivo da existência e do poder de Deus. Do nosso irmão Fred. Segundo Fred Vascaíno, 3-0 hoje. Intervenção direta de Deus no curso natural. Sinais. Intervenções sobrenaturais. Intervenção. Estas que não alteram o curso natural das coisas e da vida. Isso é do Fred. Foi 1-0.
filosófico. Ele falou do vídeo, mas filosofou aqui também. Essa é minha mesmo. Partindo do pressuposto meu que um milagre é sempre uma coisa boa, a gente nunca ouviu falar que foi um milagre, foi uma coisa ruim, né? Um milagre é sempre uma coisa boa. Então, são os sinais da bondade de Deus ou misericórdia de Deus. A resposta é da moça ali, ó. Elizabeth. São ações divinas ou sobrenaturais dentro do curso natural dos acontecimentos. São efeitos realizados pela causa primeira, onde ninguém mais pode causar. Muito bem. Deixa eu colocar aqui. Só para acordar. E aí? O que é um milagre? Ele pegou um gancho do vídeo anterior, que ele falou da questão de causa e efeito, né? Se tudo tem uma causa, existe uma causa primeira de tudo, que é Deus. Se Deus sustenta tudo, se Deus é causa primeira de tudo, ele pode chegar no efeito lá na frente, seguindo o curso natural das coisas. Quem faz chover? É o sol que evapora a água, que ao encontrar um clima frio, né, desce em forma de chuva. Mas quem está sustentando esse processo, quem criou esse processo? Foi Deus. Ele pode fazer chover através da evaporação da água, ou ele pode fazer chover intervindo diretamente na história, porque ele é a causa primeira de tudo. O céu está limpinho, não tem uma nuvem. Daqui a pouco cai um toró. Aí a gente, não, mas não é possível. Pelo curso normal dos acontecimentos, pelas leis naturais, isso não seria possível. Aí vem todos os pessoal que faz lá a previsão do tempo, meteorologistas e todos os especialistas e falam: isso aqui a gente não tem explicação pelas leis naturais. Mas Deus, como causa primeira de tudo, ele pode, olha o dedinho lá no vídeo, né? Intervir diretamente na história de forma sobrenatural e extraordinária, quer dizer, fora da ordem normal dos acontecimentos. Isso é um milagre. E isso acontece por intervenção divina. Aconteceu e continua acontecendo. Né? É diferente, hoje tudo é milagre, né? Hoje qualquer mensagem diz, milagre, mais uma manhã é um milagre de Deus. É muito filosófico, bonito, mas a palavra milagre é uma coisa que ela é muito mais restrita do que o que a gente fala, todo dia acordar é um milagre de Deus. Milagre assim, entendido no sentido que Deus é causa primeira. Mas não é um milagre propriamente dito. Um milagre é algo que foge a uma lei natural criada por Deus. Ele não criou a lei? Na hora que ele quer, ele pode fugir dessa lei e intervir diretamente na história. Estou com dor de cabeça. Vocês viram o vídeo lá, né? Tem duas formas. Ou vou lá, tomo dipirona, um remédio, vou no médico, vejo e tenho a cura. Ou sem médico, sem remédio, sem nada. Deus não pode curar minha dor de cabeça? Ele pode intervir diretamente na história. Como ele fez em vários momentos da história. O morto, pela lei natural, a pessoa que perde o pulso, né, morre, começa a se decompor. Depois de 3 dias, aliás, depois de 4 dias, Jesus ressuscitou Lázaro. O morto ressuscitou. Está dentro da lei natural? Não, já estava até fedendo. Já estava em estado de decomposição. Senhor, fede, não mexe aí não, Senhor. Não, mas eu que criei tudo isso aqui, eu criei as leis, por que eu não posso intervir? Não foi eu que criei tudo?
Então, para provar que eu sou Deus, Lázaro, vem para fora, afasta a pedra aí, Lázaro, vem para fora. E o morto ressuscitou. De Ezequiel, se não me engano, 17, depois vocês conferem aí, do Vale de Ossos, que Deus deu, que um vale cheio de ossos, Deus foi colocando carne, nervo, e, né, que é uma imagem já da ressurreição futura. É uma profecia já, alguma coisa que está prefigurando a ressurreição futura. Deus não pode ressuscitar os mortos, mas já virou pó. Mas Ele é Deus, Ele que criou a gente. Ele pode criar a gente 9 meses na barriga da mãe, dando células, carne, ossos e coração, começa a bater o cérebro, ou Ele pode criar a gente do nada. Pronto. Né? Porque é Ele que criou tudo isso. Então, Ele que nos criou e criou as leis, Ele pode mudar as leis a hora que Ele quer. E Ele faz isso. Quando Ele quer. Não é quando a gente quer também não. Quando Ele acha que é necessário e quando Ele vê que a glória vai ser dele. Porque o problema é que as pessoas estão fazendo milagre à vontade e usando milagre para se promover, enfim, né? Mas são falsos milagres. O verdadeiro milagre é a gente dar glória a Deus, que a gente reconhece a intervenção do Criador na história. Brilhante? Então, foram boas respostas, né? É porque o vídeo é para a gente pensar um pouquinho, é outra linguagem. A ideia é para a gente desenvolver também o nosso pensamento, ver uma outra colocação, né? Não só aqui do catecismo, em minha fala, mas de outra pessoa. Então, para vocês refletir, abrir a mente de vocês. Como que um morto ressuscita? Como que uma perna amputada volta? Com tantos e tantos milagres na história, milagres grandes, grandiosos. Não é, eu estou sentindo mal, aí fui ali, voltei, saí bem. Isso aí, gente... Milagre de verdade, comprovado pela ciência, com assinatura de médico ateu falando isso aqui é impossível pela medicina. Isso é o que a gente tem, por exemplo, em Lourdes, direto lá, o tempo todo. Né? Uma junta de médicos especializados para ver se... porque os médicos são para falar que não é milagre, isso aqui não existe. E quanto mais eles falam que não existe, mais eles veem o sobrenatural acontecendo. Isso realmente, né, lógico, né, o milagre que a gente, né, que é seu sobrinho? O sobrinho da Águida passou, né, também são coisas extraordinárias que acontecem que a gente não entende. Tranquilo, gente? Continuando aqui, a fé na criação a partir do nada é testemunhada na Escritura como uma verdade cheia de promessa e de esperança. E é assim que aquela mãe dos 7 filhos do livro de Macabeus os anima ao martírio. Né? Olha o que a mãe fala para os seus filhos. Diante da perseguição lá do rei Antíoco, né? A gente está vendo, vai ver isso agora no primeiro e segundo livro de Macabeus, curso bíblico de quarta-feira. Ela fala assim: não sei como aparecestes no meu seio, fala para os filhos. Não fui eu que vos dei a respiração e a vida. Nem fui eu quem deu forma aos membros de cada um de vós. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem no seu nascimento e dá origem a todas as coisas, Ele, na sua origem, vos dará novamente, na sua misericórdia, vos restituirá a respiração e a vida. Porque a mãe está falando, vocês vão perder a respiração, vocês vão perder a vida, por causa dele. Mas Ele, o Criador, que formou vocês aqui no meu ventre, também vai restituir a respiração e a vida. Uma vez que vocês, meus filhos, desprezaram, sacrificaram, agora a vocês mesmos por amor às suas leis. Peço-te, meu filho,
que olhes para o céu e para a terra. Vê todas as coisas que nele se encontram, para saberes que Deus não as fez do que já existia e que o mesmo sucede com o gênero humano. Quem quiser depois, 2 Macabeus 7, a partir do versículo 22. Então ela fala, meu filho, porque os filhos foram sendo sacrificados na frente da mãe, para ver se a mãe, né, ia voltar atrás e falar, não, meu filho, não, isso aí não aguento não, sai fora, tudo bem, a gente vai cultuar lá os deuses pagãos, e pelo contrário, ela vendo os filhos sendo sacrificados na frente dela, incentivou-os ao martírio para não desobedecerem à lei do Senhor, porque os reis queriam que eles cultuassem outros deuses, né? E eles foram fiéis até o fim. Foi sendo sacrificado um por um das torturas mais terríveis possíveis, e na frente um dos outros e na frente da mãe. Porque assim eles, né, para ver se eles saíam fora, né, eles renegavam a fé deles, e eles foram fiéis até hoje. E cada um que ia, a mãe ia dando um incentivo. Chegou no caçula de novo. Falamos, não, meu filho, agora é a sua vez. Vai firme que um dia o Senhor que te formou aqui no meu ventre, Ele vai te restituir a respiração e a vida. Vamos ficar fiéis a Ele. Olha o céu e a terra. Deus não fez de algo que existia, quer dizer, Ele fez do nada. Ele fez do nada. E Deus, uma vez que pode criar do nada, também pode, pelo Espírito Santo, dar a vida da alma aos pecadores, criando neles um coração puro. Dai-me, Senhor, um coração puro, como diz o Salmo 50, 51. E Deus dá a vida do corpo aos defuntos pela ressurreição. Deus vai ressuscitar os mortos no fim dos tempos. Deus não é o Senhor de tudo? Ele não criou tudo? Então, aquilo que não tem vida hoje, Ele pode dar vida. Aquele coração endurecido, o Espírito Santo pode dar um coração novo. Às vezes, a porcentagem que falta, está faltando bem no coração, né? Para que Deus seja tudo em todos. Às vezes, está faltando lá 10% só. Mas os 10% é o coração que está faltando. Então, tem todo um trabalho onde a gente vai pedir o Espírito Santo que Ele nos dê um coração novo, né? Um coração de carne. Ele que dá vida aos mortos e chama o que não existe como se já existisse. E como pela sua palavra pôde fazer que das trevas brilhasse a luz, pode também dar a luz da fé aos que a desconhecem, né? Aqueles que não conhecem a fé, Deus pode fazer iluminar e dar a luz da fé. Deus tem os seus caminhos. E às vezes esse caminho que Deus escolheu sou eu, é você. E às vezes Deus chama você e eu para evangelizar. Como eu acho bonito uma passagem, se não me engano, de Isaías, quando o Senhor fala, mas como que eu vou ao meu povo, né? Quem que eu vou enviar? Ninguém quer ir mais. A quem enviarei? Eu. Não sei se é Isaías, estou com ela agora na cabeça, não sei se é Isaías 6. O dos ossos lá, o Fred achou a passagem, Ezequiel 37. Ezequiel 37. Os ossos ressequidos, o vale de ossos ressequidos. Lembro que eu fiz uma época, deixa eu ver aqui, Isaías 6. E depois porque eu escrevi até um artigo, uma época, sobre a questão do... É isso mesmo, Isaías 6, 8. Isaías, o profeta, ouve a voz do Senhor. Isaías 6, 8. Ouvi então a voz do Senhor que dizia, quem enviarei? Quem irá por nós? Deus está falando, meu Deus,
Quem que eu vou enviar agora? Imagina você estar lá no seu quarto, rezando, sozinho, daqui a pouco você ouve aquela voz lá do céu, no seu interior, no seu coração. Fred, quem que eu vou enviar? Quem irá por nós? E agora, Fred, como é que eu vou ficar? Quem que eu vou enviar? O que você vai responder, irmão? Bom, Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me. E vai e diz a seu povo. Aí começou a lista, né? Mas imagina que o Senhor está... Às vezes a gente sente aquele chamado. Tem uma pastoral, um movimento, algum trabalho a ser realizado. E aí a gente ouve lá dentro, mas quem que eu vou mandar? Será quem que eu vou mandar? E a gente está sozinho no quarto, né? Tem mais ninguém. E a gente ouve o Senhor falar, mas quem irá por nós? O Pai olha para o Filho olha para o Espírito Santo olha para o Pai e para o Filho, e você está lá sozinho. E os três estão, quem irá por nós? Será quem que pode ir por mim? Não estou vendo mais ninguém, quem vai por mim? Só tem a gente lá no quarto, naquele momento especial de oração. E aí a gente ouve Deus falar, mas meu Deus, quem que vai lá por mim, em meu nome? Só resta uma pergunta, né? Só resta uma resposta, né, irmão? Eis-me aqui, envia-me, vai, Senhor. Manda mais essa missão que eu vou. Já que não tem outro, porque, né? Imagina o anjo chegou a Nossa Senhora, anunciou. Eis que serás a mãe do Salvador. E aí? Sim? Eis aqui a serva do Senhor, seja feita a vossa vontade. E ela se entregou 100% nessa missão, nesse projeto. E a gente? Deus cria um mundo ordenado e bom. Bom, Deus criou com sabedoria? Sim ou não? Então, se é com sabedoria, a criação tem uma ordem. Existe uma lei, existe uma ordem nas coisas. Você viu lá? Sol evapora a água que vai para o céu, que volta em forma de chuva, para molhar o solo, faz frutificar, faz florescer. Existe uma ordem nas coisas. Então, gente, tudo na natureza tem uma medida, tem um número e tem um peso. Criada no Verbo e pelo Verbo eterno, que é a imagem do Deus invisível, a criação se destina e se orienta para o homem, imagem de Deus. Então, aqui já está falando da criação como um todo, né? Essa criação, ela é destinada e orientada para o homem. O homem deve cuidar da criação e o homem deve se servir da criação. O problema é que o homem abusa e explora da criação, mas ele está destruindo aquilo que é benefício para ele próprio. Porque a criação, ela é para o homem. Quando o homem destrói a criação, ele está destruindo o próprio benefício. Vamos tacar fogo, queimar tudo que... né, eu estou com preguiça de limpar o quintal, aí eu já taco fogo e pronto. Mas você está destruindo aquilo que amanhã ou depois vai ser o seu benefício, porque a criação é para o homem. E o homem tem que ter esse cuidado com a criação. O homem, que é a imagem de Deus, a criação toda é a imagem de Deus? Só o homem. Imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 26, chamado a uma relação pessoal com Deus, né? O Yang, que é o cachorrinho da graça, ele não tem uma relação pessoal com Deus, mas a dona do cachorrinho tem, que é a graça. O Yang, ele não é imagem de Deus, mas a dona do Yang sim. O Yang não é a glória de Deus, mas a dona do Yang sim.
Então há uma diferença, né? Até o Yang não é chamado a ser Deus não vai preencher o Yang completamente dele, da sua graça, do Espírito Santo. Mas a dona do Yang, sim. Até que Deus seja tudo na graça, que é a dona do Yang, e em todos. Os irmãos que são chamados à santidade junto com a dona do Yang, que é a graça. E saída da bondade divina, a criação partilha dessa bondade, né? Como a gente vê lá em Gênesis 1, versículo 4, aí pula para o versículo 10, aí pula para o versículo 12, 18, 21, 31. Todos esses versículos falam o quê? E Deus viu que isto era bom. E quando fez o homem e a mulher, imagem e semelhança dele, muito bom. Ficou melhor ainda. Quando Deus fez o Yang, Deus viu que era bom. Quando Deus fez a dona do Yang, Deus viu que era muito bom. E criou essa relação pessoal com ele. Para quem não sabe, quem veio agora à tarde, como o Souza que está, mas quem que é esse Yang? O Yang é o nome do cachorrinho da graça. Antes dela conhecer a filosofia dualista, que fala do yin yang, que há dois princípios eternos, um do bem e outro do mal. E que a gente rejeita essa filosofia que não tem nada a ver com o cristianismo e com a nossa fé. Só que ela, há 7 anos atrás, não sabia disso. E aí deu o nome de uma filosofia dualista para o cachorrinho dela, que vai contra a filosofia cristã. Mas... E agora? Vai ter que pôr um nome cristão no cachorrinho. Teófilo, alguma coisa assim. Irineu, como que é? Dídimo. Né? Estamos brincando, mas é só para contextualizar o pessoal que não veio de manhã, que não sabe quem que é o Yang. Próximo ao encontro, a Graça vai trazer uma foto do Yang. Porque agora todo mundo ficou curioso. De que raça é o Yang? É maltezinho, branquinho mesmo. É chique, hein? Mas mal, aí tá vendo? É maltês. Tô brincando. Maltês branco. Isso que é a coisa mais linda. Fofinho. Isso. Muito bem. Porque a criação, aqui outro santo, São Leão Magno, porque a criação é querida por Deus como um dom orientado para o homem, como herança que lhe é destinada e confiada, a Igreja, em diversas ocasiões, viu-se na necessidade de defender a bondade da criação, mesmo a do mundo material. Ou seja, porque aquelas filosofias estavam pregando que o mundo material é mal, o mundo material é ruim, é a prisão da alma. Então, São Leão Magno, assim como a Igreja defende, não, que toda a criação é boa, toda a criação vem das mãos de Deus. E foi sempre os santos e a Igreja defendeu a bondade da criação, tanto do mundo espiritual, que foi criado por Deus, quanto do mundo material. A matéria em si, ela é boa porque é criada por Deus. O problema é o que a gente faz com a matéria. Eita, não, esse aqui é diferente. Esse é para Lucy. Lucy que gosta desse. Lucy que gosta do quiz. Testando os seus conhecimentos. E agora, Mari? O que vem por aí? Olha lá. Ó. Quem foi
São Leão Magno. Se eu perguntar quem foi Santo Antônio, todo mundo sabe. Padroeiro de Barra do Garças. São João Bosco, todo mundo sabe. São Leão Magno, ninguém sabe. Hã? O Google sabe. A Mari está esperta agora, porque ela já está lá no Google. Olha, segundo o Juscelino, ele foi bispo. Segundo a Lucia, ele foi papa. Opa, a Mari está conferindo aqui. Até apareceu a imagem. Ele foi? Leão I, dito Grande Magno, ou Grande ou Magno, foi papa entre 29 de setembro de 440 e sua morte em 10 de novembro de 461. Um aristocrata de origem italiana, Leão foi o primeiro a receber o título de O Grande. Então, mas o Papa é bispo de Roma, por isso que seu Juscelino falou que ele... Por isso que seu Juscelino falou que ele é bispo, que o Papa é bispo de Roma. Tá certo. O primeiro a receber o Magno no seu nome, né? São Leão Magno, porque ele foi um grande Papa. Quando que começou e terminou o seu pontificado? A Mari já falou. Um dia depois da Escola da Fé, 29 de setembro de... 440, eu acho. Peraí, eu saí do negócio. Não, volta então. Foi 440. 440, já tem um tempinho, né, gente? E quando terminou? Eu saí de novo. 461. 461. Quantos anos ele ficou como Papa? 21. 21 anos e 3 meses? Quantos dias, quantas horas? Agora a pergunta que não quer falar. Esse homem foi grandioso. Esse Papa foi extraordinário. Ele defendeu a igreja de várias heresias, mas eu quero saber qual foi a primeira grande heresia que ele combateu. Oh. Por que ele é tão grande assim? Por que ele foi chamado de Magno Grande? Porque ele tomava aquele sorvete? Magno? Porque ele tinha 2 metros de altura? Não, porque ele defendeu a igreja de muitas heresias. E eu quero saber a primeira e mais importante heresia que São Leão Magno defendeu a igreja. Alguém além da Mari? Porque ela já vai falar aqui. Fala aqui então, Mari. Vem aqui na frente, por gentileza. Vai com calma. São Leão enfrentou e condenou o veneno de várias mentiras doutrinais, porém combateu com intenso fervor o monofisismo, que defendia mentirosamente ter Jesus Cristo uma só natureza, e não a divina e a humana em uma só pessoa, como é verdade. O Concílio de Calcedônia foi o triunfo da doutrina e da autoridade do grande pontífice. Valeu, Mari. A gente chegou a comentar, né? Bom, segundo a pesquisa da Mari, ele combateu o monofisismo. O que é mono? Né? Estéreo tem 2 canais, mono só tem um canal. O que é physis? Natureza. Né? Segundo a heresia, Cristo só tinha uma natureza.
Na verdade, Jesus tem a natureza divina, que ele é Deus, e a natureza humana, que é homem. E o Papa São Leão Magno falou, isso aqui é uma heresia, não pode difundir isso na igreja. E ele defendeu a igreja falando que Jesus tinha duas naturezas. Mas a primeira e grande, ele defendeu isso mais tarde, mas a primeira e grande heresia que ele combateu foi ajudando lá a Águeda, foi o nestorianismo. Nestorianismo. Por que tem esse nome? Por causa o difusor lá da heresia que se chamava Nestório. E o Nestório dizia o seguinte, que em Jesus tinha duas pessoas separadas. Então, Jesus não era uma pessoa só. Em Jesus havia duas pessoas separadas. Uma pessoa divina e outra pessoa humana. Essa heresia, a resposta está errada. Por quê? Deixa eu só colocar aqui o nestorianismo, tá? E aí a gente já... Nestorianismo. É outra heresia que o Papa Leão Magno combateu. Aqui dizia que Jesus tinha duas pessoas. Meu Deus do céu. Então era bipolar, era o quê, gente? Isso aí. Duas pessoas, uma divina e humana. O Papa São Leão Magno falou, opa, não, isso aqui não. Isto é uma heresia. Aí veio o outro e falou, não, Jesus só tem uma natureza. Né? Se não me engano, foi a natureza divina que engoliu a natureza humana. Também está errado, Jesus tem duas naturezas. Então, qual foi o erro aqui? Falar que Jesus é duas pessoas. Então, o Papa Leão Magno defendeu que Jesus é, aqui, ó, uma pessoa. Certo? Jesus é uma pessoa só. Brilhante? E contra o monofisismo, que falava que Jesus só tinha uma natureza, o Papa Leão Magno defendeu que Jesus tem duas naturezas. Uma divina e outra natureza humana, porque Jesus é Deus e Jesus é homem. Mas essas duas naturezas estão em uma pessoa só, que é a pessoa de Jesus. E não em duas pessoas. Então ele combateu, porque e tem outras heresias, só para vocês saberem essas duas, mas teve outras heresias que ele combateu. Naquele tempo, gente, aí a gente está aqui no curso, daqui a pouco tinha lá um pregador falando que Jesus é duas pessoas. E aí tinha que vir a igreja para defender a sua fé. E um grande defensor da fé foi São Leão Magno, o grande. Porque era fácil defender a fé? Não, tinha um monte de pregador lá e eles queriam, não, abafar, não, acaba com esse papo aí. Não, ainda não chegou nessa época não. Vamos chegar, mas falta um pouquinho. Beleza, pessoal? Vocês entenderam isso aqui? Oi? O Genival está dando detalhes aqui da época. Você estava lá? Como é que é, gente? Os 500 bispos que o imperador convocara para resolver sobre essa questão do monofisismo, limitaram-se a ler a carta papal, exclamando ao mesmo tempo, Roma falou por meio de Leão, a causa está decidida. Roma falou por meio de Leão.
Assunto encerrado. A causa está decidida. Bonita, hein? Bonita frase. Obrigado, Genival. Obrigado, Mário. Obrigado a todos vocês. Última parada antes. Último slide antes do cafezinho. Salgadinho, bolinho. Ficar tudo fortinho. Deus transcende a criação e está presente nela. Deus é maior do que todas as suas obras? Sim ou não? Sim. Já dizia o livro do Eclesiástico: a vossa majestade está acima dos céus. Insondável é a sua grandeza. Mas, porque ele é o Criador soberano e livre, causa primeira, ó o videozinho aqui, ó, causa primeira de tudo quanto existe, está presente no mais íntimo das suas criaturas. Nele, em Deus nós vivemos, em Deus nos movemos e em Deus existimos e somos. Nossa vida, nossa existência, nosso ser, nossa ação, nosso mover-se está em Deus, nele, e ele está acima de tudo. Segundo as palavras de Santo Agostinho, para terminar aquela parte, né, começar aqui do título, mas Santo Agostinho diz o seguinte: Deus é maior do que há de maior em mim. Tem coisas grandes em mim? Tem. Mas de todas elas, Deus ainda é maior. De tudo que há maior em mim, Deus é maior. Filósofo. Deus é maior do que há de maior em mim e mais íntimo do que há de mais íntimo em mim. Aqui não é já, mas deve ser a. Tá? Eu errei na hora de digitar. Tem coisas grandes em mim? Sim, mas de todas Deus é maior. Tem coisas íntimas em mim? Sim, mas de todas as coisas íntimas, Deus é mais íntimo do que há de mais íntimo em mim. Deus está lá no fundo, no centro do meu ser, da minha pessoa. Se eu pensei que eu já fui fundo dentro de mim e não encontrei a Deus, é porque eu não cheguei ainda no fundo. Se eu fui no centro de mim, no fundo de mim, encontrei a Deus lá no mais íntimo de mim, é porque eu estou no caminho certo. Porque Deus é mais íntimo do que há de mais íntimo em mim. E Deus é maior do que há de maior em mim. Bonito isso, né, irmã Mirabel? Essas frases que tinham que estar, gente, no Zap Zap, nos grupos. Uma frase profunda dessa, gente, não pode passar em branco. E a Escola da Fé vai disseminar isso aí. Vocês serão os semeadores de frases dos padres da igreja, da nossa tradição.